Meu nome é Alessandra Matias, sou psicóloga, psicoterapeuta breve. Nesta aula nós vamos dar continuidade a um resumo da psicoterapia breve. Como eu falei no primeiro vídeo, é a psicoterapia que trabalha com foco. A gente trabalha com a proposta de alta, quando esse foco ele é alcançado. A ideia de breve não é por ser menor número de sessões, mas sim menor tempo de tratamento. Uma proposta que Ferenczi trouxe em 1924, né? Ele foi discípulo de Freud. Ele é considerado o pai da psicoterapia breve, por propor técnicas ativas do terapeuta com a aproximação emocional, o que hoje a gente entende com a postura do terapeuta empática, capacidade empática. Nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, que está mais bem explicado, né? Você pode voltar e ver o primeiro vídeo, com Franz Alexander, que é considerado o fundador da psicoterapia breve. O Franz Alexander, ele desenvolve uma teoria, conceito de experiência emocional corretiva, que é o que a gente trabalha na psicoterapia breve, com esse conceito de experiência emocional corretiva, que é uma experiência que a gente procura proporcionar de forma planejada para o paciente, para que ele revivencie as suas emoções, né, que estão com comportamento mal adaptativos ou disfuncionais, de forma que ele venha experimentar de forma menos ansiosa ali na relação com o terapeuta e possa conseguir enfrentar essa emoção, esse afeto, no caso que a gente chama, e dar uma resposta adaptada. Por exemplo, o que é uma resposta adaptada, né? Vamos pegar um afeto raiva, né? Vamos pegar aqui a raiva. A raiva, ela pode levar uma pessoa a ter um comportamento agressivo ou um comportamento passivo. As duas formas estão desadaptadas, porque no passivo a pessoa engole sapo, jacaré, elefante, e no comportamento agressivo a pessoa explode. Qual é o comportamento adaptado da raiva? É a assertividade, onde a pessoa consegue expressar a sua raiva de forma assertiva, sem ofender ao outro, mas também sem engolir todos os bichos do zoológico. Bom, esse tratamento, esse tipo de abordar o paciente, ele é aplicável a todos os pacientes? Não, ele não é aplicável a todos os pacientes. Nós precisamos que o paciente ele tenha uma queixa bem definida, bem circunscrita, ele tenha um incômodo bem pontual, ele saiba o que ele quer resolver na terapia. Esse paciente também precisa estar motivado, né? Ele precisa querer mudança, desejar mudança. Se ele não desejar mudança, eita, ficou zarulha. Se ele não desejar mudança, a gente não consegue trazê-lo para o campo de abandonar as defesas. Então, nós precisamos de uma queixa circunscrita, de motivação do paciente e de uma expectativa realista sobre o alcance da terapia. Né? A gente não pode levar o paciente a acreditar que ele vai alcançar coisas que a terapia não dá conta. Então, nós precisamos de uma queixa circunscrita, motivação e expectativas realistas a respeito da terapia. Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu criei aqui na minha cabeça, tá bom? De uma paciente. Mas antes disso, a gente precisa falar nos triângulos de Malan, onde nós temos os polos que nós vamos trabalhar o tempo todo na psicoterapia prévia, que é o polo da defesa, o polo da ansiedade, dos impulsos e dos sentimentos. Nós vamos trabalhar na psicoterapia breve essa relação interpessoal. Esse aqui é o triângulo do conflito, esse aqui é o triângulo da pessoa. Aqui nós temos a pessoa do terapeuta, essa relação ela é importante para a terapia, pessoas do presente, pessoas do passado. E nós vamos integrar aqui várias técnicas, né? Segundo a Lima Cooley, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Toda essa bibliografia que eu estou usando. Nós podemos usar
técnicas da Gestalt terapia, técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Nós podemos integrar várias técnicas aqui usando esses triângulos. Por isso que se fala que é uma abordagem como se fosse um entendimento universal de psicoterapia, porque nós conseguimos integrar aqui várias abordagens. Então vamos ao exemplo do caso clínico. Queria deixar aqui reforçado que é um caso que eu inventei na minha cabeça, tá bom? Embora tenha algumas queixas bem comuns, é um caso que eu tô tirando aqui da minha cabeça. O triângulo do conflito e o triângulo da pessoa. É bem interessante que quando o paciente chega e vai começando a falar, a gente já vai montando os triângulos. E onde vai ficando em branco, a gente já sabe o que tem que perguntar. É bem interessante essa técnica, porque ela dá um panorama, né? A gente chama isso aqui a psicodinâmica. Aí a gente tem uma hipótese psicodinâmica do funcionamento desse paciente. Então a gente dá uma visão bem geral das defesas, ansiedade, impulso, sentimento, terapeuta, pessoas do presente, pessoas do passado. Nós também vamos trabalhar self, outros. Por enquanto só. Então, normalmente o paciente ele chega aqui, ó. Ele chega com as defesas. Vamos imaginar uma paciente que chegou, aqui um caso bem clássico, né? Um transtorno de pânico, depressão, tá tendo pesadelo, dificuldade para dormir, né? Ela tá com essa queixa há mais ou menos 2 anos, é uma mulher de 47 anos. E seguindo a entrevista, nós vamos ver aqui, é assim que a pessoa chega no consultório, né? É assim que a pessoa chega e a gente começa a perguntar, desde quando? Me fala um pouquinho dessa situação. Eu tenho, toda vez que meu marido sai para trabalhar, eu tenho medo, o medo tá aqui, tá? Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ele, e eu quando eu saio de casa, eu também tenho medo de acontecer alguma coisa comigo, eu tenho chorado bastante. Tenho uma filha de, vamos colocar aqui, 22 anos, né, que está na faculdade, está terminando a faculdade. Então, a princípio, né, essa pessoa trabalha, ela não tem, assim, um motivo, né, para pânico nem depressão, a princípio. Mas vamos imaginar que ela tenha tido, que o pai dela veio a falecer quando ela tinha 5 anos. A mãe dela teve que trabalhar bastante para sustentar ela e mais 5 irmãos. Esses 5 irmãos que tomavam conta dela, né, para a mãe trabalhar. Não tinha os avós presentes, os avós já eram falecidos. E aí a gente vai começar a pensar um pouquinho nesse caso. Aqui eu tô colocando um caso bem clássico, tá, gente? Assim, é claro que cada caso é um caso, isso aqui não é tão fácil de montar, não. E aí, uma das coisas que o terapeuta vai começar a se perguntar é como que foi a fala dessa paciente. Ela falou que o pai faleceu, mas o que ela expressou aqui, né?
Quando ela fala do marido, né? Como é que ela expressa? Quando ela fala do pânico, ela expressa o medo, ok, né? Quando o marido sai para trabalhar, também o medo. Mas quando ela fala nesse falecimento do pai aqui, e na mãe trabalhando, sem muito tempo para ela, sem dar muita atenção para ela, uma criança de 5 anos, meio que conta como se fosse a história do vizinho. E é aqui que a gente vai entrar com algumas como é que fala? Intervenções. É claro que não é na primeira consulta, tá, gente? A gente, para montar esse triângulo aqui, essa hipótese psicodinâmica, leva mais ou menos uma sessão, 2, e a gente não entra de sola, assim, do jeito que eu vou falar aqui, não. Isso é depois que a aliança terapêutica tá mais fortalecida, que é o paciente, você sabe se o paciente, o ego dele está estruturado para receber uma intervenção desse nível, né? A gente tem que ver a estrutura do ego para você planejar as intervenções. Mas vamos dizer que essa pessoa tem um ego bem estruturado, que ela vai suportar, que ela fez uma boa aliança terapêutica, que ela está confiante no tratamento e que ela quer muito resolver essa questão da depressão e do pânico. A depressão, ela relata que é desde sempre. A forma como ela se vê é uma forma insegura. Ela se acha uma pessoa insegura. E a forma que ela imagina que os outros a veem é uma forma grudenta. Os outros sempre estão falando que eu sou uma pessoa grudenta. Tá. Bom, aqui a gente já tem mais ou menos o panorama desse caso. E aí, ela está expressando hoje, né, atualmente, esse medo. Esse medo aqui, né, desse marido, quando sai para trabalhar, medo talvez da filha, né, síndrome do ninho vazio. O que mais? O que mais que ela pode estar expressando com esse medo? Agora, pai faleceu, ela tinha 5 anos. Quais sentimentos geram essa perda aqui? Né? Bom, no mínimo, o que a gente começa a imaginar aqui é a dor do desamparo, né? A dor, ela fica aqui no A. É a dor do desamparo. Esse pai, mesmo contra a vontade dele, né? Vamos dizer que ele tenha morrido de infarto do miocárdio. Ele tem uma dor do desamparo. Ele a desamparou, ainda que involuntariamente, mas houve um desamparo. Houve um novo desamparo, um novo abandono por conta dessa mãe, que teve que deixar a casa para trabalhar. E os irmãos não foram irmãos muito presentes, né? Muito assíduos, eram irmãos, não tinha a missão de educar, né? Tinha que tomar conta daquela criança que ficava lá. Eles queriam sair para brincar ou sair para trabalhar e tinha que ficar olhando a criança. Então, assim, aqui a gente vê que foram várias perdas. Normalmente esse desamparo, ele gera uma dor, porque há aqui a interrupção de algo fundamental, né? Bowlby fala muito sobre isso, que é o vínculo. O vínculo para a gente se sentir seguro nas relações, nas primeiras relações, depois proporcionar essa segurança para o outro. Então, nesse histórico aqui tem desamparo, desamparo e desamparo. Tá. Lembra que eu falei que o importante é saber como que essa pessoa passou por isso aqui? Caso ela tenha falado como se fosse a vida do vizinho, sem afeto nenhum, uma das intervenções que a gente pode fazer é como foi para você, com 5 anos, perder seu pai? Como você se sentiu? Se a pessoa tiver dificuldade de entrar em contato com o afeto, né? Você pode falar, imagine uma criança de 5 anos, né? Imagine uma criança de 5 anos, tamanho mais ou menos dessa criança. Imagina essa criança que tem um pai presente,
De uma hora para outra, essa criança fica sem essa figura dentro da casa dela, ao mesmo tempo fica sem a figura da mãe, que saiu para trabalhar, os irmãos passam a tomar conta. O que você imagina que essa criança tenha se sentido com 5 anos? Que é para a pessoa começar a entrar em contato com essa dor, né? Com esse desamparo, né? Porque, na verdade, esse medo de perder o marido, a filha saindo, né, da ninho vazio, na verdade, o que ela não está suportando é esse desamparo novamente. Ou que ela tem medo de sofrer novamente esse desamparo. Então, a pessoa entra em pânico, tá? Isso aqui, gente, é um rascunho bem grosseiro, tá? Um caso, assim, clássico dos clássicos. Mas, não sei se vocês têm a oportunidade de fazer um caso, né? Através dessa técnica. Mas a gente consegue perceber aonde a gente precisa atuar e que espaço está aqui sem preencher. Aí aqui no caso a gente tem que construir, dentro desse caso, um foco de trabalho, né? Um planejamento. Aí no planejamento, eu vou colocar aqui, utilizar técnicas expressivas para que a paciente venha entrar em contato com o afeto, não expressado ou desadaptado. O foco do tratamento é revivenciar ou experienciar o afeto da dor, do desamparo, sem que a paciente tenha medo de passar por essa situação novamente, para que ela fique fortalecida, para que ela tenha um ego mais fortalecido, para que ela possa, antes de buscar no outro, buscar nela mesma esse amparo, buscar nela mesma essa construção aqui que foi interrompida na infância, não é? Não vindo do outro, esse amparo não vindo do outro, mas a princípio vindo dela mesma. Então a gente vai focar aqui também numa reestruturação desse self, esse self vai passar a ser seguro, tá bom? Gente, então assim, esse aqui é só um exemplo da psicodinâmica dentro da psicoterapia breve, mas que dá a possibilidade de um novo final aqui, né, para essa paciente, tá bom? Um abraço em todos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, o meu telefone, meu contato tá aqui na descrição do vídeo. E para você que gostou desse tipo de abordagem, né, com o paciente, com essa técnica ativa, planejando, você pode mandar para mim um WhatsApp e eu mando para você PDF, tá bom? Essa aula que ela é toda estruturada, é uma aula, tá vendo, ó, toda estruturada do curso da psicoterapia breve, tá ok?